Graça e paz a todos. Já não é... Tá chorando aqui, não é nem uma surpresa, né? Para aqueles que me acompanham, sabem. Toda vez que eu recebo a oportunidade de partilhar da palavra, surge um turbilhão de emoções dentro de mim, porque eu posso falar da palavra daquele que me libertou, aquele que mudou minha história, mudou minha vida. E hoje eu vivo tudo que eu estou vivendo até aqui. O que eu tenho para falar para vocês é que foram tantas palavras sábias que foram ditas até aqui, tanto conhecimento que foi passado até aqui, mas você precisa saber o que você vai fazer com tudo que você está ouvindo aqui nesse momento. Você precisa ouvir, entender e colocar em prática tudo que você está ouvindo aqui nesse lugar. Nós devemos parar com essa mania de irmos para o lugar só para bater ponto, só para dizer que estamos naquele lugar. Mas quantas palavras do domingo você já ouviu, quantas palavras do domingo você já esteve aqui, mas nenhuma delas você colocou em prática. Isso não vai te servir de nada. Vai ser só mais uma palavra que você ouviu, vai ser só mais um ministrante que você viu aqui em cima. Qual vai ser a diferença que essa palavra está fazendo na sua vida? Qual vai ser a diferença que essa palavra está fazendo no seu caráter? Porque é impossível você dizer que tem um Espírito Santo e você não ter nada mudado na sua vida desde o início até onde você está agora. É impossível o Espírito Santo não ter te confrontado em nada. Às vezes você está com as mesmas práticas, as mesmas palavras que saem da sua boca, as mesmas palavras sujas que saem da sua boca, que saía no início. Você já tem 2, 3, 4, 5 anos de crente, a sua vida não mudou em nada. Quantas palavras você já ouviu? E nenhuma delas entrou no seu coração. Nenhuma delas te incomodou. A palavra ela precisa te confrontar, a palavra ela precisa te bater de fato. Ela não precisa estar aqui só para alisar o seu caráter, alisar o seu ego. Você precisa sentir uma dor quando você ouvir essa palavra. Você precisa se sentir incomodado. Você precisa ouvir essa palavra e quando você sair daquela porta para o fundo, você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não mudei nada ainda. Tenho tanto tempo aqui e não mudei nada ainda. Essa palavra ela ainda não entrou no meu coração. Nós precisamos ver o que nós vamos fazer a partir de agora com tudo aquilo que nós temos ouvido. Porque você vai ser cobrado por tudo que você está ouvindo aqui nesse lugar. Por todas as palavras de conhecimento que você está ouvindo nesse lugar. Você vai ser cobrado se o seu caráter não for transformado, se você não tiver uma atitude diferente. Você vai ser cobrado de tudo aquilo que você está ouvindo nesse lugar. Então que você tome uma atitude a partir de hoje. Porque a sua vida ela vai continuar a mesma amanhã. As suas amizades ela vai continuar a mesma amanhã. As mensagens que você recebia vai continuar a mesma amanhã. Mas existe alguém que vai estar diferente. Esse alguém é você. Você precisa botar em prática tudo que você está ouvindo nesse lugar. E eu te peço, meu irmão, por favor, que essa não seja só mais uma palavra que você vai ouvir, mas que essas palavras possam entrar no seu coração de fato e gerar uma transformação de caráter em você. E eu tenho ficado muito surpreso com como as palavras estão se encaixando, né? Tudo aquilo que o Espírito Santo faz é incomparável, né? Ninguém aqui conversou com ninguém e as palavras elas se chocam a todo tempo, né? Tudo aquilo que foi falado eu pensei em falar aqui também. Então a palavra que eu queria trazer para vocês ela está em Lucas 7, vai falar sobre um centurião, a demonstração de fé do centurião. Vocês poderiam colocar para a gente aí no telão? Lucas 7, a partir do versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte.
a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e ouviu-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito e autoridade, e com os soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, o servo curado. O que eu entendo no versículo 6 é que o centurião, no momento em que Jesus caminhava em direção à casa dele, ele era um homem que fazia parte do governo, do governo do Império Romano, que escravizavam os cristãos, o povo de Deus. E naquele momento eu vejo que esse centurião, ele olhou para ele e ele viu tamanha sujeira que existia nele, ele viu tamanha impureza que existia no coração dele, e ele reconheceu tudo aquilo que Jesus carregava, e no mesmo tempo ele falou: eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Eu, impuro do jeito que estou, não sou digno de te receber aqui, nesse lugar. E nesse momento o centurião, ele teve uma perspectiva de vida da sua vida e viu que não era digno de receber Jesus em sua casa. E hoje nós vivemos em dias onde as pessoas são voltadas a olhar para si mesmo e ver vários motivos de se alegrar, Às vezes a pessoa diz que eu sou santo demais, ou que esse é santo demais, se orgulha de si mesmo. E eu entendo que esse centurião, quando ele olhou para ele, eu tenho certeza que a única coisa que ele não viu dentro dele foi motivo de se orgulhar diante da presença do Senhor, E que nós possamos também, como o centurião, todos os dias olhar para nós e de forma nenhuma ver motivos de se orgulhar, porque nós erramos todos os dias, nós falhamos todos os dias, e mesmo Ele sabendo de tudo que eu vou fazer amanhã, Ele já me perdoou por tudo, E eu entendo também que no versículo 7, quando ele diz: por isso, nem me considerei digno de ir ao seu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Eu entendo que nesse momento, ele teve uma fé tão grande, ele teve tanta confiança sobre quem ele tinha ouvido, que para ele bastava uma palavra só, bastava só uma palavra daquele cara que ele tinha escutado sobre ele, E nós entendemos que Jesus, ele é especialista em tornar situações impossíveis possíveis. E se nós formos ver na realidade das coisas, seria impossível esse centurião ter essa atitude que ele teve, E nesse momento ele teve uma fé que até o Senhor se surpreendeu, que nem em toda Israel, que era o próprio povo de Deus, a quem o Senhor tinha se mostrado, ele não tinha visto tamanha fé. E eu entendo que quando esse centurião ele vê Jesus, ele entende, como ele já sabia de autoridades e de hierarquias que existiam. Eu creio que esse cara, ele já olhou para o Senhor e já viu que ele tinha uma autoridade diferente, Eu acho que ele viu Jesus com a sua autoridade espiritual, porque ele entendeu que Jesus, naquele momento, ele tinha poder sobre a enfermidade. E no versículo e o centurião, ele vendo tudo isso em Jesus, vendo todo o poder que o Senhor tinha, eu creio que isso mostra de fato para o centurião quem de fato o Senhor era. E no versículo 9, e ao ouvir estas palavras,
Jesus ficou admirado com aquele homem, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus ficou admirado com a fé que aquele homem tinha. O centurião, como eu já disse no início, ele era um homem que fazia parte do governo e escravizava o povo de Deus. E às vezes nós chegamos na nossa igreja, às vezes cheio de muita gente, cheio de muitos pensamentos, cheio de muitas teologias, mas de fato, poucas pessoas conhecem e compreendem quem Jesus é de fato, assim como esse centurião compreendeu quem Jesus era, só através daquilo que ele tinha ouvido falar. Ele já entendeu e já teve a perspectiva de quem o Senhor era, perspectiva correta de quem o Senhor era. E que nós possamos caminhar em fé todos os dias, que nós possamos ter a fé que esse centurião teve. Muitas vezes eu vejo que nós duvidamos muito daquilo que o Senhor pode fazer. Às vezes o nosso pensamento, eu creio que às vezes a gente pode, como eu penso em alguma situação, eu posso até diminuir a capacidade de Deus em certas coisas. Em certos momentos, quando alguém precisa de uma oração de cura, às vezes eu me limito ao meu pensamento. E não tem como eu querer viver uma caminhada de fé acreditando naquilo que eu acho, acreditando naquilo que eu vejo. O nosso pensamento ele é muito limitado. Que a nossa caminhada de fé ela possa acontecer por tudo aquilo que nós conhecemos de quem Jesus é. E que nós possamos viver todos os dias de fato, de uma forma diferente, assim como foi falado aqui. Que nós possamos nos limpar, nos purificar todos os dias. E que nós possamos parar de ter medo de fazer as coisas, né? Eu entendo que eu tenho muita dificuldade de falar em público, só que um dia eu vi um homem de Deus falar algo que aquilo me impactou de uma forma que mudou a minha vida a partir daquele dia. Ele disse que ele também tinha dificuldades para falar, mas a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito independente das nossas limitações. Porque nós temos que entender quem nos chamou para isso. Nós temos que entender quem nos designou dessa missão. E para mim não é fácil estar aqui falando isso para vocês, porque eu tenho um temor muito grande de tudo que eu estou falando, porque eu preciso de fato viver essa verdade, eu preciso de fato viver tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Eu preciso ter isso como uma experiência de vida, porque vocês não vão me olhar amanhã e ver aquilo que eu só falei, mas vocês vão olhar para o meu caráter, vocês vão olhar para as minhas atitudes, assim como todos vocês. Tudo aquilo que vocês falam da palavra, as pessoas vão esperar uma atitude compatível com aquilo que você falou. Então, que as nossas atitudes elas sejam compatíveis com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos, porque se às vezes eu falar algo que eu não vivi ainda, algo que eu não passei ainda, eu tenho certeza que o Senhor vai me levar por esse caminho e eu vou passar por esse caminho. Por isso que eu tenho um temor muito grande de falar tudo isso aqui, porque a gente precisa de fato viver uma verdade no Senhor. E eu creio que todas essas palavras que foram faladas nesse lugar, eu espero que tenha gerado uma transformação de vida, uma transformação de caráter em você, assim como já tem batido muito em mim. E a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês era essa. E que nós possamos tomar uma atitude diferente a partir de hoje, que nós possamos caminhar em fé, que a nossa fé ela possa ser diferente todos os dias, que nós possamos buscar mais fé do Senhor. Tem como nós pedirmos mais fé do Senhor, tem como no nosso secreto nós pedimos para que o Senhor nos dê mais fé. A palavra fala que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso falar para aquela montanha sair de um lugar e ir para o outro. Que nós possamos ter essa fé. Às vezes nós não temos a fé nem desse tamanho, mas que nós possamos confiar todos os dias. Eu creio que Pedro, quando ele andou sobre as águas, ele não se importou como ele iria andar sobre as águas, mas ele estava focado principalmente em quem ordenou ele caminhar sobre as águas. E a fé, eu creio que é isso. A fé é você falar o que ninguém falou, é você ver o que ninguém viu e viver o que ninguém viveu. Pedro, ele viveu o que ninguém naquele barco viveu. Ele andou sobre as águas. Quem dos discípulos andou sobre as águas? Às vezes a gente precisa ter ousadia nas coisas do Senhor. Às vezes nós precisamos ser mais ousados. Às vezes o que nos falta é ousadia. E que nós possamos caminhar sobre fé, que nós possamos ver os céus abertos. Às vezes a gente
A gente vê muitas pessoas, eu no início era assim, eu queria ver o céu se abrindo, mas a Bíblia fechada, e isso não tem como. A gente precisa buscar verdadeiramente a palavra do Senhor, porque não tem como eu querer ver os céus abertos, mas a Bíblia fechada. Que nós possamos buscar verdadeiramente nesse manual. Isso aqui é uma lição de vida que nós temos, o Senhor já deixou tudo escrito aqui. Às vezes você faz com a Bíblia como você faz com o manual de geladeira. Às vezes você compra uma geladeira nova, só que por você achar que você sabe mexer, você não leu o manual. E existem muitas coisas que você vai usar essa geladeira até o final da sua vida, só que você nunca vai usar tudo aquilo que ela tinha para te oferecer. E que nós possamos esmiuçar essa palavra, que nós possamos ver ela bem detalhadamente, e que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, que nós possamos entender todos os dias o sacrifício da cruz que Ele fez, que nós possamos entender tudo aquilo que Ele fez por nós. Eu faço uma oração todos os dias para que eu possa entender o sacrifício do Senhor, porque às vezes eu não consigo entender tudo aquilo que Ele fez, mesmo a gente pecando, a gente errando todos os dias. Às vezes eu olho para a minha vida e eu vejo que se fosse eu no lugar dele, eu não teria coragem de morrer por alguém como eu. E às vezes eu fico me pensando: Senhor, mas por que o Senhor fez isso? E todos os dias eu peço para que, assim como foi falado, a Cíntia que falou agorinha, ela falou quase todas as minhas orações que eu faço no secreto, quando eu vou com o secreto com o Senhor. Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelos teus caminhos eternos. Às vezes existem tantas coisas que estão obscuras dentro de nós, que é só o Espírito Santo para nos revelar. Que nós possamos todos os dias moldar o nosso caráter, que nós possamos ter uma transformação genuína, e que nós possamos botar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesse lugar, que nós possamos ter essa fé, uma fé comparada pelo menos a que esse centurião teve, que apenas com a palavra de comando ele creu que o servo dele seria curado. Vocês entendem o que é só uma palavra de comando? Que nós possamos ter essa fé, que apenas com uma palavra o nosso destino pode ser mudado, o destino de um familiar nosso pode ser mudado, e que nós possamos viver isso todos os dias, viver essa fé. E o que eu tinha para falar para vocês é isso, foi breve, mas eu peço sempre ao Senhor que Ele ministre em mim somente aquilo que Ele quer falar nesse lugar. Não adianta às vezes eu falar muita coisa para vocês que vai partir algo de mim, e que essa palavra ela possa ter confrontado vocês, que vocês possam viver em fé, caminhar em fé todos os dias, que vocês possam buscar todos os dias essa fé que vem do alto, que às vezes a nossa realidade ela nos impede de ter mais fé. Às vezes nós estamos em situações que nos impedem de acreditar mais, mas que nós possamos confiar todos os dias que nós servimos o Deus do impossível, o Deus do improvável, o Deus que é especialista em tornar situações impossíveis em situações possíveis. É isso que eu tinha para falar para vocês. E eu queria fazer uma oração com vocês, para que, se vocês puderem ficar de pé, e a gente já finaliza. Pai, o Senhor nos sondas e nos conhece, sabe quando nós nos deitamos e quando nos levantamos, Senhor. Eu te peço para que o Senhor sonde o nosso coração, Pai, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos teus caminhos eternos, meu Pai. Senhor, que essa palavra possa ter gerado, meu Deus, uma transformação de caráter em nós, que essa palavra possa ter mudado algo no nosso interior, que não